Nesse vídeo eu vou provar o evolucionismo através de um argumento a priori. É isso mesmo, eu não vou defender aqui o evolucionismo através de evidências observáveis, através do método científico. Não, eu vou usar o método filosófico, o método a priori, racional, mostrando como racionalmente a realidade tem que funcionar de acordo com a teoria da evolução. E esse argumento está no meu artigo chamado Teoria da Ordem, que ainda não foi publicado. E esse artigo Teoria da Ordem, junto com Deduções Filosóficas, são meus 2 artigos mais importantes até o momento. Então, nesse vídeo eu vou apresentar esse argumento provando a evolução e vou mostrar como esse argumento também prova minha teoria chamada descentralismo e a teoria chamada aceleracionismo. E eu vou explicar daqui a pouco qual é a relação entre essas 3 ideias. Então o argumento é o seguinte: primeiro eu vou definir o que significa a palavra evolução. Eu defino como processo de geração de ordem. E eu defino ordem como a tendência de formas serem eficientes, seja em propagarem a si mesmas ou satisfazerem fins de indivíduos. Então no meu artigo Deduções Filosóficas eu expliquei como a realidade se compõe de substância, que na filosofia significa aquilo que compõe as coisas e que não pode ser decomposto, que é indecomponível. Então a substância física intrinsecamente se compõe em formas. Assim como tudo que nós identificamos no mundo tem uma forma, então isso é porque as partículas estão combinadas numa determinada forma. Então algumas formas são mais eficientes em se propagar, são mais estáveis. Por exemplo, alguns elementos químicos são mais estáveis, outros são instáveis. Então os 2 tipos de propagação de forma são a permanência e a reprodução. Quando uma forma cria uma cópia de si mesma, isso é uma reprodução, que é o que acontece na biologia. A biologia nada mais é do que formas que conseguem criar cópias de si mesmas, mas mesmo antes da biologia você já tinha certas combinações de partículas que permaneciam mais facilmente e outras menos. E essa permanência na biologia a gente chama de sobrevivência. Então essa propagação de formas, seja por permanência ou por reprodução, nós chamamos de seleção natural. A seleção natural, na verdade, não existe, não é uma entidade. Ela é apenas o processo pelo qual algumas formas se propagam e outras não, ou outras se propagam menos. Outros pontos importantes aqui que são deduzidos da parte metafísica do meu artigo Deduções é que a substância física intrinsecamente se compõe em formas. Então fica provado a priori, você não precisa observar o mundo para saber que necessariamente existem formas. Inclusive o próprio cérebro é uma forma, e o cérebro é necessário para que se possa fazer uma proposição, então isso está implícito na própria proposição. Ou seja, a mente precisa de uma estrutura física para raciocinar. É da natureza de toda forma que ela foi causada por uma forma anterior, de todo arranjo de partículas, por exemplo, foi causado por um arranjo anterior e ele mesmo causa um arranjo posterior. Então você pode perguntar assim: e o início do universo? Bom, ele tem que ser causado por outra coisa, e essa outra coisa tem que ter outra causa, e assim por diante. E alguns pensadores chamam isso de multiverso. Essa causalidade física, de que todo fato tem uma causa anterior e causa um fato posterior, é demonstrado a priori por ser condição da possibilidade da ação. Está na estrutura básica da ação, que também está no meu artigo Deduções Filosóficas. Então, para quem está achando isso complicado demais, eu vou fazer um resumo daqui a pouco. Então, organismo biológico é definido aqui nesse argumento como uma estrutura autorreplicante, que cria cópias de si mesmas. Porque eu tenho que definir isso a priori, eu não posso usar dados observáveis. Então, definindo a priori o que é um organismo biológico, ele é simplesmente uma forma que causa cópias de si mesmo. Então até esse ponto a gente já demonstrou a seleção natural. A gente já demonstrou que ela acontece, que formas se propagam, aquelas que se propagam mais contribuem com novas formas e isso é a evolução. Então esse argumento já demonstrou a priori, sem usar nenhum dado empírico, que a evolução é o modo como a realidade funciona. Logo, toda ordem surge por seleção natural, isso já está demonstrado por esse argumento. Toda seleção natural depende de competição entre diferentes formas, ou seja, possibilidade de funcionamento dentro de um sistema de acordo com uma regra universal. Isso que é competição. Para que duas partes de um sistema possam competir,
elas têm que estar subordinadas a uma regra natural e universal. Caso contrário, não seria competição. Logo, a tendência à geração de ordem depende da competição. Essa adequação das partes de um sistema a uma regra natural universal se chama descentralização. Essa é a definição da palavra descentralização. Adequação das partes de um sistema a uma regra natural e universal. Logo, toda seleção natural e, portanto, toda geração de ordem depende da descentralização. Logo, toda ordem é descentralizada. Então, está provado o descentralismo. Como cada forma já gerada contribui com a geração de novas formas, isso significa que cada paradigma evolutivo, cada etapa da evolução, onde há a geração de certas formas, contribui com a própria evolução. Isso significa que a evolução é um processo acelerado. Isso é uma coisa que a gente vê claramente hoje na tecnologia, como a tecnologia é um crescimento exponencial e não linear, ou seja, acelerado. Só que isso a gente pode deduzir a priori, porque cada forma evolutiva contribui com a geração de novas formas mais eficientes, provando então que a evolução é acelerada. Por isso que a gente vê a tecnologia evoluindo de forma acelerada. Mas não é só a tecnologia, toda a evolução. Inclusive, se você estudar a história da biologia, da evolução dos organismos biológicos, você vai ver que ela também é bastante acelerada. Quanto mais os organismos evoluem, mais rápido eles evoluem. Então, como os paradigmas já formados aceleram o processo de formação de novos paradigmas, logo a evolução é acelerada, portanto, isso prova também o aceleracionismo. Então, tudo isso foi tirado dos meus artigos Deduções Filosóficas e Teoria da Ordem, que eu recomendo muito. Então, resumindo, a física intrinsecamente se compõe em formas. Cada forma causa uma forma posterior. As formas mais capazes de se propagar contribuem com a formação de novas formas. Logo, toda ordem se forma por seleção natural, o evolucionismo é verdadeiro. Para isso, elas precisam competir perante uma regra universal, logo o descentralismo é verdadeiro, e cada forma mais eficiente gerada contribui para a geração de formas mais eficientes, logo a evolução é acelerada, portanto, o aceleracionismo é verdadeiro. Então esse foi o resumo, para quem achou muito complicado. E se você quiser apoiar o meu trabalho, você pode se tornar um apoiador através do Apoia-se ou do Padrim, que estão na descrição, e assim você vai apoiar que eu escreva e publique meus artigos de filosofia e meus vídeos. Muito obrigado pelo seu apoio, espero que vocês tenham gostado dessa dedução e até o próximo vídeo.